pessoal! Eu sou a professora Silvia Fontoura, professora de Português, Produção Textual e Literatura. Juntos nós somos os Cacholas. Quer receber o nosso conteúdo? Se inscreve nos nossos canais e ativa o sininho. Oi, gente! Nossa primeira aula de português com o conteúdo de concordância verbal. Concordância verbal é fundamental tanto para o nosso dia a dia quanto para a estrutura, para o desenvolvimento de um texto. Como já diz o nome, concordância verbal, o verbo concorda com o sujeito a que ele se refere, em pessoa e número. É importante estar bem atento ao sujeito, se esse sujeito é simples ou é um sujeito composto. Relembrando que o sujeito simples apresenta um núcleo, o sujeito composto apresenta dois ou mais núcleos. Outra coisa fundamental é observar o verbo e fazer uma pergunta para o verbo. Quem executa essa ação? Por exemplo, lá no meio do texto tem o verbo encontraram. Quem encontrou? Eu preciso fazer essa pergunta para eu conseguir observar onde está esse sujeito e detectar a concordância correta, se a concordância realmente está correta. Se eu não fizer essa pergunta, eu corro o risco de me basear em alguma palavra que esteja ao redor do verbo e não seja o sujeito. Então, principalmente em textos, períodos mais longos, é importante que se faça essa pergunta: quem executou a ação? Regra geral, o verbo concorda em número e pessoa com o sujeito a que ele se refere. O sujeito simples, não importa se a oração está em ordem direta ou em ordem inversa. O que é a ordem direta? A ordem direta é o sujeito e o predicado logo após, como esse exemplo. Nós saímos cedo. Quem saiu cedo? Nós. Então, a concordância ocorre aqui, o verbo concordando com esse sujeito. Mas a oração também pode estar em ordem inversa, em que o verbo está na frente e o sujeito está depois. Que é o caso desse exemplo, foi encontrada uma mochila. Então, quem foi encontrada? Uma mochila, concordância perfeita entre o verbo e o sujeito a que ele se refere. Sujeito composto. No caso do sujeito composto, ele pode aparecer antes ou depois do verbo. Quando ele aparece antes do verbo, o verbo vai concordar com esse sujeito, sempre vai para o plural. Então, Amanda e Maria começaram o curso. Quem começou o curso? Amanda e Maria. Então, o sujeito está antes do verbo. O verbo sempre irá para o plural para o caso do sujeito composto. Casos especiais. Quando nós temos um sujeito gradação, apresenta uma gradação, ou no caso, núcleos sinônimos, nós podemos deixar esse verbo no singular ou levá-lo para o plural. O que seriam? Relembrando, o que é sinônimo? Sinônimo são palavras que indicam têm o mesmo sentido, mas nesse caso da concordância não é necessário que elas apresentem fielmente o mesmo sentido, mas que elas caminhem na mesma direção, como por exemplo, força e coragem. No caso, não seriam sinônimos perfeitos, mas elas vão apresentar o mesmo caminho, a mesma noção de sentido. Então, isso ocorre nesses casos especiais. Ó. Força e coragem pode ou podem determiná-lo. Então, esse é um exemplo de núcleos sinônimos. Se eu tiver, por exemplo, tristeza e desânimo, também esses são sinônimos e eles vão deixar o verbo no singular ou levar o verbo para o plural. Também enumeração gradativa. O que é enumeração gradativa? Uma ideia de sequência, uma ideia de aumento, como esse exemplo, um dia, um mês, um ano. Isso é uma enumeração gradativa. Também nos dá a possibilidade de deixar o verbo no singular ou levá-lo para o plural. Então, um dia, um mês, um ano me satisfaz. Ou um dia, um mês, um ano me satisfazem. Certo? Sujeito composto depois do verbo. O verbo vai concordar com o mais próximo ou ele vai ir para o plural. Então, nesse caso, saiu o aluno e a professora. O primeiro elemento é o aluno, então o verbo pode ficar no singular. Ou também pode ir para o plural. Saíram o aluno e a professora.
Agora, claro, se o primeiro elemento do sujeito composto estiver no plural, o verbo necessariamente terá que ir para o plural. Pessoas gramaticais diferentes, como se faz a concordância? Eu e tu. Eu e tu, eles nos levam à primeira pessoa do plural, nós. Então, essa concordância vai ser feita com a primeira pessoa do plural. Eu e ele nos tornaremos amigos. O verbo ficou na primeira pessoa porque essa tem a prioridade sobre a terceira pessoa. Quando nós usamos tu e ele, nós vamos usar a segunda pessoa do plural, o vós, porque o vós tem prioridade sobre a terceira pessoa do plural, que são eles. Então, tu e ele vos tornareis amigos. Essa é a concordância correta. Então, tome bastante cuidado, a concordância não é difícil, mas requer bastante atenção, certo? Até a próxima, pessoal!